Boa noite, vamos para mais um estudo, né? E nós possamos nos conectar agora com a espiritualidade para a gente fazer o estudo, que eu cheguei agora do serviço, então vamos continuar o nosso estudo. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui nesse momento, nos auxiliando nesse estudo. Agradecido por essa oportunidade de estudo, agradecido por esse aprendizado, agradecido também por esses nossos irmãos que são trazidos aqui para junto conosco estudar. Sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, nós vamos estudar agora sobre privações voluntárias e mortificações. Na 718, a pergunta é a seguinte: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? O espírito responde: sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Ou seja, a gente não se deve tentar, né, fazer com que nós não se alimentemos, que nós não se alimentamos, né, que nós não tomemos nosso líquido, a nossa água, ou seja, se nós não mantemos nosso corpo saudável, porque nós precisamos das nossas forças físicas em dia para que nós possamos fazer a nossa execução de trabalho para nos alimentar e para ajudar o próximo também, ok? E na 719 ele pergunta o seguinte: merece censura o homem por procurar o bem-estar? Ele responde: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha diminuir-vos nem as forças físicas nem as forças morais. Ou seja, o bem-estar, cada um tem que procurar o seu bem-estar, mas desde que não há um abuso e nem que passe por cima das pessoas e que nem com isso ele tenha que se desmoralizar, ou seja, fazer algo que seja imoral para obter aquela vantagem, para se ter o bem-estar. Então, tudo aquilo que tiver dentro da lei de conservação, da lei de Deus, é possível. Você pode ter seu carrinho, sua casinha na praia, sua casinha aqui. Você pode ter a sua alimentação, que você queira se alimentar, qualquer coisa, desde que não haja abuso e nem passe por cima de ninguém. Na 720 pergunta-se ainda: são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntárias? Ele responde: fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Ou seja, ao invés de a gente se isolar, dizer que vai se isolar, ficar tipo um eremita e não ajudar ninguém, isso não é agradável aos olhos de Deus. Agradável aos olhos de Deus é quando você ajuda o próximo. Aí sim você está fazendo algo de bom. E na letra A pergunta assim ainda: haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Ele responde: a privação dos gozos inúteis, porque desprende-se da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar o que exerce, o que carece do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irisão. Ou seja, tudo aquilo que você faz, né, como privação para o bem-estar do outro, né? Então, isso sim, você não deva tirar da sua casa e se privar para dizer que você é bom, não. Tira uma quantidade que dê para você alimentar a você e ao próximo, né? E como Jesus mesmo falou, que tem muito Jesus que a gente faz, que é o nosso bem-estar. Há uma passagem na Bíblia onde que os apóstolos perguntam a Jesus por que ele conseguiu retirar aquele espírito daquela pessoa. Ele falou: esse espírito só sai à base de muito jejum, ou seja, tem certas coisas que nós temos que jejuar para poder, né, ter uma força espiritual, né, que são os jejuns que muitas igrejas fazem aí, muitos também grupo de espíritas, né, umbandistas, do candomblé, fazem muito isso. Por exemplo, quando a gente não come uma carne vermelha,
Isso é uma privação que a gente tem, né? Quando a gente não se, a gente não bebe certos líquidos, isso também é uma privação. Então, quando você faz isso para ajudar o próximo, é diferente, ok? Vamos então agradecer a espiritualidade por esse momento, por esse estudo aqui, ok? Obrigado, amado mestre, obrigado por esse estudo, obrigado por esses nossos irmãos desencarnados que se encontram aqui presentes estudando conosco. Que nós possamos estar sempre atento e alerta contra as investidas do mal. Sendo assim, damos como término o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.